Nós vamos continuar com a leitura e os comentários com a mensagem Religião Híbrida. Primeiro vamos ler nas Escrituras em Gênesis capítulo 1, verso 11 em diante. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente. A erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, Assentai-vos. Sobre a leitura da Bíblia, para que você entenda bem assim, vamos dizer que o abacateiro produz abacate e que a semente do abacateiro esteja dentro do abacate e que produza essa semente, quando planta, tal, que ela possa produzir outro abacateiro e seguir perpetuando essa espécie. Então, você veja, a espécie está é levada dentro da semente. Entende? Por isso que a palavra de Deus é a semente original. A palavra de Deus é a semente original. E nós estamos vivendo um tempo de restauração, e esse é o tempo da semente original. Por isso que o mensageiro a quem Deus nos enviou trouxe a palavra de acordo com a sua natureza. E nos insiste em todas as mensagens a olhar, voltar para o original. Entende? O original. Quem é o original em nossos dias? Quem foi o original, vamos dizer, em toda a dispensação cristã? A igreja primitiva. Esta é a semente. Entende? Por isso que a restauração, ela nos leva de regresso àquela semente, ao batismo em nome de Jesus, a ver as coisas tal como é, crer como eles creram, como eles pregaram, como eles ensinaram. Agora, particularmente, cada um deva se preocupar. Aí é onde está a eleição. Você simplesmente preocupar de manter a sua originalidade. Mantenha a sua originalidade. Assim como uma moça deve guardar a sua virgindade, entende? Porque uma moça, quando ela casa e ela é virgem, perante Deus, ela é como uma virgem, mesmo que tenha 10 filhos. Então, é preciso você guardar a tua virgindade espiritual. A tua virgindade espiritual. E nós vemos que Eva, o diabo, primeiramente, quebrou aquela virgindade espiritual dela, para depois fazer com ela o que quis. Então, a tua fé, você nunca deixe
Nunca saia do seu posto. Nunca saia do seu lugar. Mantenha a tua fé em concordância com as Escrituras. Não importa o que você pensa, não importa os seus planos, você tem que fazer com que ele ande de acordo com a verdade. Entende? Com a verdade. Por exemplo, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Agora, se este bom negócio te leva a você ser um tanto furtivo na tua vida espiritual, você é preferível que não entre nisso, não se comprometa. Porque uma coisa que começa errada, sempre ela vai errada. E você vai pagar um preço alto. Não pense que a coisa errada amanhã vai ser certo. Não. Dê condições a Deus para que Deus sempre possa te abençoar e estar contigo. Agora, não pense atrair a Deus com coisas erradas, com mentiras, com, sei lá, hipocrisias e aí por diante. Então, vamos manter a nossa virgindade espiritual, entende? Cuide da tua virgindade, como eu disse, igual uma menina, a moça tem que cuidar da sua vida neste seu lado. Por quê? Por isso Deus já pôs sobre a mulher aquele selo, entende? E ninguém deva tocar, não ser o esposo dela. Eu me preocupo, aliás, você deve também se preocupar de manter a tua originalidade, de manter, de ser firme. Há um preço para pagar? Vamos pagar. Entende? Mas nunca se comprometer com aquilo que é errado. A nossa vida cristã, não podemos hibridizá-la. Não. Você não pode crer em uma coisa e viver outra coisa. Você tem que ser fiel à vida cristã, à vida vivida. Tem que estar de acordo com as Escrituras. Às vezes, sempre aquela pessoa que brinca com as coisas erradas. E por que você faz isto? Não, isso aqui é só brincadeira, quer dizer, uma futilidade. Olha, não existe nada fútil. Você tem que se vigiar. Se o profeta ele diz, jogue esses baralhos fora, ou isso, aquilo, por que não? Por que aqueles drinks sociais? Daqui um pouco, a pessoa caiu no terreno de Laodiceia, que é um terreno morno, não é nem quente e nem frio. E Deus disse que seria vomitado da sua boca. E essa é uma pressão dos últimos dias, diz o profeta, uma vida superficial, uma vida cristã superficial. Não. Isso seria ser um híbrido. Põe água quente, água fria ali, até obter aquele ponto de mornidão. Não admitas ser um morno, de forma alguma. Então, irmãos, nós começamos isto a semana passada, domingo passado, e vamos continuar e comentando também sobre isto. O irmão Brana, ele diz que o híbrido não é uma coisa certa, isso não vem de Deus. E, na verdade, não é isso mesmo. A própria Escritura proibia plantar duas sementes juntas,
para que não cruzasse as espécies. Então, hoje nós temos, como ele citou a vez passada, o milho híbrido. O milho híbrido. Como que é feito o milho híbrido? Há uma espécie de semente que planta aqui, faz uma carreira com aquele tipo de semente. E a próxima carreira é feita com outra espécie de milho. Não híbrido, mas milho original. E quando eles chegam ao pendão, que é a fertilização daquelas sementes, eles vão e cortam o pendão de uma dessas carreiras. Por isso que fertiliza aquele milho que teve o seu pendão cortado, ele vai ser fertilizado por outro tipo de milho. E ali é onde está o milho híbrido. E o milho híbrido, ele não tem duração. Como todo híbrido, ele não se perpetua igual ao original. Há pessoas que tomam ali o milho híbrido pelo meio e faz dele a semente, porque é muito caro a bolsinha de semente de milho por aí, acho que é uns 800, sei lá, 700 reais. É muito caro. Então, a pessoa que quer economizar, pega o milho híbrido e planta. Ele não vai dar como ele deu a primeira vez. O sabugo vai crescendo e o grão vai diminuindo e vai ficando aquele tipo de pé de milho raquítico, anão. Se você segue, e ali lá pela terceira vez que faz isto, já não se obtém nada. Então, a coisa híbrida, ela não tem vida. Você pega o mulo, é uma mistura entre a égua e o jumento, ou o cavalo e a jumenta, né? Ali vem o mulo, ou mula. Ele não sabe quem é o pai dele, nem quem é a mãe dela, porque ela não tem espécie. Ele não se perpetua, entende? Ele não consegue se cruzar, ele não vai para frente. É o mulo, entende? É um híbrido. Então, e hoje nós vivemos em um mundo, desde os dias de Mombrana, em que toda a natureza, vamos dizer, tem sido hibridada. Você diz, esse alimento aqui é puro. Irmãos, já não tem mais alimento puro. Tem essa engenharia genética, há muitos anos eu li que já 90 e pouco % já estava mudada. O homem quer fazer a coisa produzir mais, dar mais. Entende? Ele quer mostrar que é mais inteligente do que Deus. E o que acontece é que eles vão hibridando, vão mudando, vão fazendo tudo isto. Nós vemos aí, aqui é uma terra que se cria muito frango, né? É como eu disse, eles tiram as pernas e as asas e faz tudo virar Chester. Chester quer dizer peitudo, é o peito, né? Tudo tem um grande peito, pura carne. E você sabe que o frango, esse frango aí, ele não tem vida longa. Ele não aguenta pegar sol, sair dali e ir para o sol. Ele tem uma vida muito frágil. E o ser humano também está indo para esse lado, a vida frágil, devido à alimentação. Por isso, quando você ora para comer, você diz, Deus, santifica esse alimento. Quer dizer, santificar quer dizer separar. Tira o veneno daqui, tira isso, tira tudo, Senhor. Porque nós não temos mais como correr. Não tem para onde ir.
Se você consegue uma galinha caipira, você tem que sair aí no interior, comer uma galinha saborosa, ter algum ovo que tenha a gema bem dourada, viva, né? Porque hoje tudo é híbrido, entende? Tudo é híbrido. A terra tem sido forçada a produzir, mete nutrientes ali, faz de tudo para que ela produza. E ela vai cansando. E vai chegar um dia de cansar tanto que ela não levanta mais nem com nada. É igual os japoneses, quando pegam uma terra, eles alugam, eles não compram, para plantar batatinha. Eles conseguem produzir muito, mas, por favor, é tanto veneno ali, que quando eles entregam de volta a terra, nem guanchuma nasce. Nem guanchuma nasce, tem que deixar a terra por uns anos descansar. Então, e o híbrido, olha bem, e o híbrido, para nós, é você deixar a sua vida espiritual misturar com o mundo, deixar a sua fé misturar com interpretações de homens, entende? E aí por diante, você tem que ter uma fé pura, entende? De um compromisso com a palavra. Por exemplo, é para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ali está em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que um teólogo venha dizer e mostrar. Não, não, não. É isso aí, não discute. Nossa fé não está em balcão de negócio, nem em leilão. Entende? Você não crê, você crê que Deus existe? Porque, gente, eu não vou discutir com aquilo que eu creio, que Deus pôs em meu coração. Entende? E eu creio que Deus coloca as coisas dentro de nós de tal forma que aquilo lhe dá segurança. E nós temos as Escrituras, temos as mensagens, devemos sempre estar checando as Escrituras. Diz o irmão Brana, não importa o que um pregador pregue, você tem que olhar pela Bíblia. Entende? Você tem que ver se ele está falando de acordo com as Escrituras. Entende? Pode ser o Papa, pode ser um bispo, pode ser um teólogo, pode ser um... Mas se aquilo não bate com as Escrituras, o que é que você tem que fazer? Fique com as Escrituras. Aquilo que ele falou e bate com as Escrituras, amém. Mas se não bate, então você tem que ter uma fé enraizada nas Escrituras. Lembre-se, céus e terra passarão, mas esta palavra, ela não passará. As denominações são coisas manipuladas pelos homens, feitas pelos homens. Eles têm partes das Escrituras. Mas lembre-se, a noiva, ela é toda a Escritura. Entende? Ela não é parte das Escrituras. Os católicos têm coisa certa que eles pregam? Sim, mulher não pode pregar. Você já viu freira fazer missa? Não pode. Então, está certo? Está certo. Agora, e as demais? Cada uma delas tem coisas certas. Mas ao conhecer as Escrituras, você sabe o que é certo e o que é errado. E quando a coisa é errada, aquele batismo errado, aquela santa ceia errada, você simplesmente não participe disto. Não participe. Não seja participante dos pecados alheios. Tá bem? Vamos continuar com a nossa leitura, indo pelo parágrafo 62. Agora,
Deus, quando ele criou sua igreja, ele criou uma igreja pentecostal. Entende? Uma igreja pentecostal. Pentecoste não é uma denominação. A palavra pentecostal, Pentecoste, é uma vida de poder. Não é uma denominação. Aquela era a original, quer dizer, a igreja primitiva que Deus fez é a original. Uma igreja pentecostal cheia do Espírito Santo. Homens e mulheres dirigidos pelo Espírito de Deus. O homem não podia deixar aquilo de um lado. Ele queria hibridar a igreja. Então ele hibridou o mundo com isto, teologia, doutrinas, denominações. Certamente isso faz uma igreja mais bonita. Puxa, sim. Quanta diferença da igreja original. Nós temos, o que diz, nós temos grandes edifícios, pregadores educados, a melhor classe de pessoas e sempre a mais alta, bem vestidos, colocam os seus nomes ali e seu dinheiro para conservar isto sempre mais alto, enviando seus ministros aos seminários para polir seus conhecimentos e teologia o tempo todo, os afastando de Deus. Olha a coisa. Este não foi o plano de Deus no princípio. Ele nunca enviou nenhum deles a seminário algum. Ele os enviou ao cenáculo para esperarem ali até que o Espírito Santo descesse sobre eles para serem ordenados ministros do Senhor. Porém, a hibridação, trazendo à igreja teologia, em vez de deixar o Espírito Santo dirigir isto, eles hibridaram bispos, supervisores gerais, quando o Espírito Santo é o guia original de Deus da igreja. Mas eles hibridaram a igreja como eles fizeram com o frango, como eles fizeram com a mula, como eles fizeram com tudo mais. Hibridando isto, fazendo isto diferente, hibridando no mundo as coisas do mundo, jogos de basquetebol, jantares de sopa, jogos de azar, baralho, né? E todas as espécies de coisas do mundo. E isto é verdadeiro e mais bonito. São grandes edifícios, uma classe polida de pessoas. Quando cantam, são mais organizados nas notas, e assim sucessivamente do que o antiquado Pentecoste, com tamborim e o violão. Mas isto não tem a semente. Isto não tem a chuva para isto. Eles explicaram tudo isto. Isto é melhor do que aquilo era. Como eles tentaram hibridar o milho, é melhor do que o antigo era. Isso não é melhor. A vida nisto não foi melhor. O lado de fora pode ser bem parecido. Porém, a vida não estava certa e estamos falando sobre a vida. Vocês conhecem chocadeiras, né? Você põe ali uma quantia de ovos, há uma certa umidade ali, e dali saem os pintinhos. Entende? Não é mais debaixo da velha galinha. Então, saem os pintinhos. Seminários é igual chocadeira.
igual chocadeira. As pessoas vão ali para estudar Deus, como se estuda geografia, história, matemática. Não é assim. Deus, ele não é conhecido dessa forma. Deus, ele é conhecido por uma experiência experimentada. Entende? Foi o que Jesus disse: vai e fique lá até que do alto sejais revestidos de poder. E o profeta nos diz assim, futuro lar: ninguém tem direito de tomar o púlpito se não teve o encontro com a sarça ardente como Moisés. Entende? É uma experiência com Deus. Então você observa como as coisas vão hibridando a mente humana, vão fazendo a coisa tudo mais bonito. Há lugares que os corais é o que canta, a igreja só fica observando, assistindo. É bom, lá de vez em quando, cantar, mas nunca tire esse direito da igreja, louvar, bendizer a Deus. E aqueles corais com aquelas capas bonitas e tudo vestida, para quê? Para tampar a nudez por baixo, não é? E mulheres ali, seus cabelos cortados, seus lábios pintados, e toda produzida. Então, é uma coisa bonita? É lindo, mas lembre você, um batista, ele vai produzir o quê? Um batistinha. A palavra denominação quer dizer dar-se um nome. É você um cristão? Eu sou um batista. É você um cristão? Eu sou um assembleiano. É você um cristão? Não, eu sou católico. É como diz o irmão Brana, aquela árvore híbrida, que ele chegou, viu um pé de laranjeira, e ali estava produzindo, cada galho produzia um tipo de fruta. Produzia limão, produzia bergamota, produzia pocã, produzia isso, produzia aquilo. E ele disse: eu não entendo. Daí o irmão disse: não, eu enxertei. Eu enxertei. Porque o que produz não é o tronco, sempre é os galhos. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, os galhos. E é o galho que produz. E o irmão Brana disse assim: escute, quer dizer que o ano que vem vai produzir tudo laranja? Não. Cada uma vai produzir segundo a sua natureza. É a mesma coisa, todos estão enxertados em Cristo, recebe a vida, a bênção, tudo vem de Deus. Mas cada um produz conforme a sua denominação, o espírito daquela religião. E denominação não é uma coisa que Deus fez. Não, Deus nunca fez denominações. Os homens que fizeram. Você pode observar que uma denominação é como uma pirâmide. Entende? É igual no exército, ou a polícia, aqui embaixo está o soldado, depois vem vindo, o cabo, vem o sargento, terceiro, segundo, primeiro, tenente, vai indo, capitão, major, e vai subindo. Por exemplo, a Igreja Católica, embaixo está a base deles ali, são os curas, os padres e as pessoas ali, os ministros. Acima temos os bispos. Acima dos bispos temos os arcebispos. Acima dos arcebispos, olha a pirâmide, os cardeais. E, por cima de todos, entre os cardeais, é escolhido o chefe máximo, que é o Papa, né? É o homem. Então, é uma pirâmide. E todas as denominações, elas seguem esse mesmo exemplo. Por isso que a Escritura diz que a Igreja Católica é a mãe das prostitutas. É o mesmo Espírito. Deus envia uma mensagem, uma luz em determinada era,
Levanta-se um povo ali, olha bem. E o que acontece com este povo? Pode ver que mais tarde eles se denominam. Vai uma, duas gerações, se denominam. Se organizam com medo de perder aquilo que eles receberam. Se eles confiassem em Deus e deixassem Deus tocar, ora, hoje o mundo todo estaria nessa mensagem, mas é que eles se organizaram. O que é que fez isto? O medo de perder. Eles não veem que a Escritura nos diz, em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Entende? Por isso você não se estacione na vida espiritual. Não, entre em Deus e você irá conhecer mais de Deus e ter mais de Deus. Então, a coisa híbrida é essa mistura, vocês sabem, né? Terminando o assunto da laranjeira. Daí aquele irmão disse para o irmão Brana, se surgir um galho ali no tronco original, que é laranjeira, ele vai produzir o quê? Laranja. Então, nessa grande árvore chamada cristã, que está enxertado tudo que é tipo de coisa, lembre-se você, há um galho original que Deus chama meu povo, minha igreja, minha noiva. Então, guarde esta originalidade, esteja grudado ali no tronco, mas tendo a natureza do tronco. Encha-se de Deus. A vida não é correta na hibridação. Deus deseja isto da maneira que Ele fez isto no princípio. Fez isto no princípio. Então, a igreja se hibridou. Agora, tem chegado a ponto que a igreja parece mais com uma loja do que é com as bênçãos pentecostais. Os seminaristas são mais educadores do que pregadores. Eles estão mais em seu lugar de receberem grandes conhecimentos. Nosso pastor tem o grau de doutorado, ou algo assim, de teologia. E eles não podem se hibridarem de volta. Uma vez que hibridou, não tem como voltar. Seja tão bonito quanto for, eles não podem voltar a si mesmos, não podem cruzar. Tente cruzar o metodista com o batista e veja o que você obterá. Você obterá um renegado, pior do que você tinha em primeiro lugar. Isso é certo. Você terá um anão, isso é certo. Você não pode bridar o milho, isto crescerá assim, ficará amarelo, não há nenhuma vida naquilo. Esta é a razão que isto não pode se produzir. E este é o problema com a igreja hoje. Ela não tem nenhuma vida nela. Ela tem muita demonstração e uma classe melhor de pessoas que eles chamam de grão maior. Melhores edifícios, mais pregadores, seminaristas, mas nenhuma vida ali para produzir recém-nascidos, quer dizer, pessoas nascidas de novo. Quando uma pessoa, por exemplo, você tem uma fé certa, simples, você tem que confiar que aquilo que começou vai aperfeiçoar. Mas se você deixa essa sua fé, entende, ser hibridada com um ismo, uma doutrina, uma coisa fora das Escrituras, olha, por mais que você
possa voltar, mas aquilo te marcou. É como diz o irmão Brana, que a moça, quando perde a sua virgindade, ela pode ser perdoada, mas nunca justificada. Quer dizer, não há como voltar a ser 100% de novo. Aquele ministério foi marcado, entende? Com uma doutrina errada. Por mais que consertou, voltou, tudo, mas ali está. E quem diz que amanhã, quando surgir outra novidade, ele não vai atrás? Porque a pessoa só vai de novidade em novidade. Termina um, pula para o outro. Termina aquele, pula para o outro. E vai indo. Você gostaria de ter uma fé, entende? Dessa maneira? Não. Não vamos viver em trapézios, de forma alguma. Tente cruzar o metodista com o batista. Você obterá um renegado pior do que você tinha em primeiro lugar. Não pode se cruzar. Quando o grão foi primeiro plantado, em segundo lugar, eles vieram e o hibridaram. E a primeira coisa que você sabe, ele nunca pode voltar. Eu já perguntei a qualquer seminarista para ir comigo através da história. Qualquer igreja que alguma vez deixou a sua fundação original, nunca foi capaz de subir outra vez. Quando Deus enviou Lutero e ele tinha um reavivamento, ele varreu o mundo, mas ele organizou isto com o mundo, como a Igreja Católica. Então, quando ele o fez, o que ele fez? Ele produziu um punhado de renegados híbridos, e ele nunca levantou e nunca levantará. Logo veio John Wesley, e ele fez a mesma coisa com o reavivamento. Logo que ele, Wesley e os velhos e Aylesbury e os velhos fundadores morreram, eles organizaram isto e fizeram a igreja metodista wesleyana, e eles nunca levantaram e eles nunca levantarão mais. A igreja anglicana, a mesma coisa, desligado de Calvínio. Quando eles tinham um avivamento, estava bom. O irmão Simpson, carregando isso em seu bolso agora, do Canadá. A igreja anglicana, agora, eles vão, os ministros e todos eles, e bebem, eles misturam suas cervejas, gin e essas coisas juntos, bem dentro da igreja. Festas de baralho e bebem. O que é isto? Isto nunca pode voltar ao seu original outra vez, porque está híbrido com o mundo, está perdido. Que coisa, né? Quando a gente vê isso, a gente olha no espelho, temos que nos examinar. Entende? Porque não vamos fazer igual o macaco que senta em riba de seu rabo e dana falar do rabo alheio. Agora nós falamos a respeito dos anglicanos, dos metodistas e dos batistas, mas os pentecostais estão na mesma forma. Há poucos anos atrás, nós tínhamos uma igreja pentecostal que estava em fogo. Mas o que eles fizeram? Eles hibridaram. Isto, denominação, isto, trouxe isto de volta ao mundo. Agora, o que você tem? Exatamente como Deus fez com a mula. Então, estão no caminho derrapante do diabo. Isto nunca voltará. Está terminado, denominados e rompidos. E agora eles têm as melhores igrejas. O povo pentecostal costumava estar nas pequenas missões, nas esquinas.
eram chutados de um lado para o outro e jogados na cadeia, quase sempre por ter gritado a noite toda. Seguramente eles têm um tempo difícil para encontrar um agora. O que aconteceu? Eles cruzaram isto. Eles fizeram isto com os batistas, e os batistas fizeram com os metodistas, e os metodistas fizeram como Lutero, Lutero fez como os católicos. O que você obteve? Um punhado de jumentos selvagens híbridos. É certo. Nós estamos, por exemplo, vocês conheceram a Igreja Assembleia aqui antigamente, bem antigamente. Mais de 40 anos atrás, 50 anos, tinha um porte bonito. Hoje tem Igreja Assembleia renovada, quer manter o velho estilo, mas você não vê diferença. As mulheres vestindo short, slack, os homens vivendo qualquer vida. Entende? Tem jeito de voltar a ser o que era? Nunca mais tem. É igual se você deixa também, se a gente deixar a vida da gente se misturar com as coisas do mundo. Hibridar, daqui um pouco, não tem como voltar. Por isso você se cuida. Vão me chamar de radical. Olha, não interessa. O que importa é a gente estar em ordem com Deus. Não importa a opinião de outros. Não interessa. A coisa mais ignorante que eu conheço é o mulo. Ele não tem nenhum sentimento pessoal. Ele é um híbrido, né? De maneira alguma. Ele fica aí ao seu redor até a última hora da sua morte para conseguir te matar. Ele não sabe nada a não ser ornejar, zurrar. Ele não tem nenhum sentimento. Ele não sabe quem é seu pai, quem foi sua mãe, para onde está indo ou de onde ele veio. Isto é como muitas pessoas hoje, é quase a mesma coisa. Você alguma vez já viu um mulo? Você pode falar com ele e ele simplesmente ficar ali de pé, com aquelas orelhas levantadas. Olhe para aquela grande cara comprida e aquelas orelhas levantadas. Isto é a maneira que muitos destes jumentos fazem. E isto é assim. Simplesmente levante, veja, você exurre. Os dias dos milagres já passaram, aquela cura divina que falamos em línguas e o Espírito Santo, não existe tal coisa. Isto é certo. Religião de mula híbrida. Isto é tudo que ele sabe. Ele nunca saberá nada mais. Deixe-o sozinho. Vamos seguir em frente com Deus. Meu pai era fazendeiro, comprava muito gado. Então, eu entendo de mulo. Eles são bons. Quando eles estão cansados, você consegue controlar eles. Mas eles ficavam ali, comendo na pastagem, engordando. Olha, o bicho é treiteiro. Quando você amonta, você tem que estar cuidadoso. Eu tenho minha cabeça toda riscada, furada. Uma vez um me jogou nos arames farpados. Eu tenho braços quebrados e joelho. A verdade é isso, irmãos. Eles não é de confiança. Quando estão
sofrido, pastor, pastor, mas deixa melhorar de vida. Deixa engordar um pouquinho. Pastor Vanderlei, ali na África, ele fez uma que até hoje eu acho engraçada. Ele pregando diante de uma plateia mais de origem inglesa, e aos ingleses é assim, aquela cerimônia, aquela coisa toda, né? E ele disse que ele tinha um burro ali no sítio dele. Eu esqueci o nome desse burro. Burro bom, burro manso, mas ele ficou tempo sem ser usado. E eles um dia pegaram o burro, puseram na carroça, e o burro era acostumado, né? Foi levando. Chegou perto da porteira, o burro deu uma olhada assim, viu a carroça, meteu chute nela até quebrar tudo. Entende? Arrebentar com tudo. Entende? Quer dizer, não é de confiança. E quando o pastor Vanderlei ele estava pregando, irmão Daniel, ele deu um chute assim, ó, que passou isso na cara do nosso tradutor, um português recém-convertido, que assustou a igreja tudo. Uma hora ele pegou aquele tradutor, que era pequeno, pegou ele pela cinta atrás e pelo colarinho, e fez uma demonstração, levantou ele. Ah, larai. Aquilo era tudo fora de jeito para aqueles irmãos ingleses. Mas o mulo é isso. Entende? Hoje está obedientezinho, mas quando pega uma asa, coisa difícil. Eu sei disso por experiência. Híbrido, somente o mulo. Não sabe de onde ele veio, ele não tem uma linhagem pura. Ele não pode ter sua estirpe. Mas um cavalo é diferente, sim, senhor. Você toma um bom cavalo de raça, de linhagem, de raça, ele é simplesmente manso e bom. Gosta de sair por aí, se empinar. Vocês sabem, volta, coloca a sua cabeça em seu ombro e fica ali assim. E ele é um ótimo animal, ele é fiel, estará ao seu lado, por quê? Ele sabe que ele tem documentos para mostrar que ele é de raça, amém? Ele tem a sua linhagem escrita, ele é de sangue puro. Esta é a maneira que é com o santo de Deus, nascido de novo. Você pode lhe dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele gritará, amém! Porque ele tem sua linhagem, sua experiência está escrita na Bíblia, ele é nascido do sangue de Jesus Cristo e ele é um cristão que tem sua estirpe, glória. Não há nada híbrido ali, ele é genuíno, manso, suave. Você pode lhe ensinar as coisas. Vou tirar esse casaco, né? A ciência do dia do irmão Brana era uma, hoje a coisa é outra. Nós temos esses milho transgênico, né? Não dá nem sequer de... armazenar eles apodrecem. O biquinho do milho vai apodrecendo, é difícil. E hoje eles têm misturado uma raça com a outra, a ponto que eles podem jogar veneno, mata todas as coisas, o mato, mas o milho mesmo não morre. Então, tudo que acontece no natural, há uma aplicação no lado espiritual. Misturando, desde que os homens aprenderam a cadeia do DNA, como funciona, então a gente anda cruzando
as espécies. Anda cruzando e fazendo isso. Antes era só na botânica, agora a coisa passou para o mundo animal. E se o governo não põe o pé no freio, queria cruzar DNA da mulher com vaca holandesa para que produzisse leite parecido mais para os bebês, para as crianças, não é? Ora, só Deus que nos guarda de tudo isso. É um problema, mas eu quero que você lembre, tudo que acontece no natural aponta para o que está acontecendo no espiritual. Não deixa te hibridizar e nem, como que é? Te fazer um transgênico, um crente transgênico. Agora, nesta hibridação, vocês sabem, Eva foi a mãe da hibridação. Ela deixou a raça humana hibridada. Vocês sabem, depois dela ter feito esta coisa maligna, mas quando ela teve este primeiro caso com a serpente, que não era uma serpente, um réptil, a Bíblia diz que ele era o mais sútil de todas as bestas do campo. A ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem, aplicando isto a uma raça de cor e assim por diante. Eles estão ignorantes como vieram. A serpente era um homem. O sangue de um animal não se mistura com o sangue de um humano, não, Senhor. Mas esta espécie estava tão próxima dali até que realmente misturou, e Satanás sabia disto. Um grande companheiro gigante. Não foi estranho que eles encontraram grandes gigantes na terra após isto? Eu gostaria que Joséfos, que era um historiador judeu, né? O escritor tivesse pensado nisto. De onde vieram aqueles gigantes? A semente da serpente. A Bíblia diz que ele causaria a semente da serpente. A semente da serpente. E a serpente tinha uma semente, a semente da mulher. Mas é melhor deixarmos isto de lado. Eles não creem nisto. Então, nós simplesmente os levaremos de uma forma para bebês. Vamos falar de uma maneira simples, né? Como para bebês. Mas quando ela fez aquilo, ela poluiu toda a coisa. Agora, não entre naquela coisa ridícula. Por favor, de uma macieira, como eu sempre disse. Se comer maçãs faz com que as mulheres vejam que estão nuas, é melhor eles começarem a distribuir maçãs por aí outra vez. Porque já é hora. Eu não digo isso para ser rude, mas estou dizendo para chegar a um ponto. Isto é a verdade. Não foi maçãs. Não vamos chegar ao ridículo a respeito disto. Não foi uma macieira, mas vamos levar isto em outra árvore, para que possamos trazer isto e completar o nosso tema. Irmãos, eu sou obrigado a deixar isso aqui para terminar em outra ocasião. Fiquemos de pé. Senhor,
é o Senhor que começou e queremos que seja o Senhor que termine. Não permita que a nossa vida seja misturada com as coisas erradas do mundo, que a nossa fé não permita que venhamos hibridar a mensagem com ideias humanas. Nos mantenha, por favor, na originalidade, Senhor, neste padrão. Ajuda-nos, e aonde estamos errados em alguma coisa, o Senhor nos corrija, pois Tu és nosso Pai. E quem é o filho que o Pai não corrija? Abençoa o Teu povo, abençoa Teus filhos e filhas neste dia, aonde quer que estejam. Ó Deus, e que cada um veja isso, Senhor. Não ter somente um simples conhecimento intelectual da verdade, mas que isso desça lá no profundo do coração e traga temor, e traga a cada um aquele cuidado, aquela vigilância espiritual. Abençoa a nossa igreja, nosso povo, e abençoa-nos nessa tarde, quando estaremos aqui para ministrar a Santa Ceia. Fica com a Tua igreja, guarde cada um. Abençoe nossos irmãos pela internet, aonde quer que estejam. Em nome de Jesus Cristo, amém.